Alô, amigos e amigas da TV Senado, esse é o programa Encontros. Nós estamos aqui diretamente da Esplanada dos Ministérios em Brasília, onde se realiza a primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento, promovida pelo IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, um órgão do governo federal, nascido lá atrás, durante a ditadura, portanto, no momento em que a participação social era bloqueada, e ele agora tem uma outra cara, uma outra face, que é buscar uma permeabilidade junto à sociedade brasileira, trazendo cada vez mais o sentido de ter um desenvolvimento voltado para a justiça social. E nós vamos conversar agora com o presidente desse órgão, professor Márcio Postman, que está aqui conosco, a quem agradeço muito pela presença. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade e a confiança da TV Senado, de você estar aqui acompanhando como testemunho ocular dessa história em construção, que é a reunião das ideias em torno dos rumos do desenvolvimento brasileiro. Vamos falar um pouco dessa trajetória do IPEA. Ela nasce lá no começo da ditadura, portanto, participação bloqueada. A ideia era formar uma tecnocracia do Estado, pensamento organizado, para retomar uma ideia de desenvolvimento, mas na ótica do regime militar. E hoje, a primeira conferência aberta ao público, presença dos movimentos sociais, público em geral aqui, sindicatos, né, discutindo. Essa trajetória, o que nós podemos tirar como conclusões de tudo isso? Bom, de certa maneira é um traço que une o período autoritário a esses 25 anos de democracia, que é o traço do pensamento organizado dentro do aparelho de Estado, para subsidiar políticas públicas. Esse é um traço comum, digamos assim, que o IPEA teve na sua origem e, de certa maneira, manteve ao longo dos tempos, apesar de diferenças, diferentes períodos em que basicamente o tema do desenvolvimento desapareceu, né? A preocupação fundamental era o ajuste fiscal, e para isso não precisa de desenvolvimento, não precisa políticas, porque trata-se basicamente de ir cortando o espaço do Estado. Nós denominamos como a política de bonsai, né? Aquela planta pequenininha que os japoneses tão bem sabem cultivar, não é? Cada broto vai sendo cortado, então o país não cresce porque você vai cortando as suas possibilidades. E foram basicamente um quarto de século que nós ficamos nessa condição e o IPEA perdeu importância nesse sentido. Agora, mais recentemente, com a retomada do crescimento econômico, com os avanços que o Brasil vem conquistando em termos de combinar o crescimento da economia com melhor distribuição dos frutos desse crescimento, abriu a possibilidade maior de uma reflexão, de um acompanhamento, de monitoramento das políticas públicas e, sobretudo, pela construção do amanhã, né, do futuro, do redesenho das políticas e do Estado brasileiro. Nos dias de hoje, isso não pode ser mais feito a partir de um ambiente fechado, né? Acarpetado, com ar-condicionado. É necessário, na verdade, ouvir os diferentes saberes que esse país continental possui. E os saberes que vão desde a dona de casa, não é? Que não deixa de ser uma economista, uma administradora de uma pequena unidade da economia, não é? Ao grande empresário, passando pelos doutores, pelos especialistas, pelos trabalhadores, pelos estudantes, ou seja, a pluralidade brasileira precisa fazer parte e assumir para si o desenvolvimento, né? Historicamente, nós sabemos que países que conseguiram desenvolver, do ponto de vista da democracia, são países em que o tema do desenvolvimento, a temática do desenvolvimento, não foi apropriada apenas pelo aparelho de Estado, foi apropriada pela maioria política que conduziu aquele país e a sociedade de maneira geral. Então, a nossa expectativa é que o tema do desenvolvimento, o planejamento do desenvolvimento brasileiro, possa estar presente, né, nas mentes, na consciência do povo brasileiro, e o melhor instrumento para isso é, inegavelmente, os meios de comunicação, mas também eventos dessa natureza que permite trazer a capital federal, aqui no seio da Esplanada dos Ministérios, o principal local, digamos, de poder do Brasil, pessoas oriundas das diferentes regiões brasileiras, discutindo temas tão comuns que permitem ter em mesas ministros de Estado, não é? A presença de presidentes de centrais sindicais, grandes empresários, artistas, né? Então, essa pluralidade misturada num ambiente comum, um ambiente como esse, nós entendemos que é a melhor simbologia da democracia que temos hoje. Nesse esforço que o IPEA faz para trazer o
o desenvolvimento como um tema do dia a dia do cidadão comum brasileiro, vale lembrar que nem sempre o desenvolvimento foi marcado por lógicas e coerências no Brasil. Por exemplo, são fases e estilos muito diferentes. O desenvolvimento da era Vargas era um desenvolvimento que assentou as bases disso que nós temos hoje, BNDES, leis trabalhistas, energia, enfim, a questão da marinha, da indústria naval. E depois tivemos uma outra face no desenvolvimento dos militares, que era um desenvolvimento com acumulação, com concentração de renda. O desafio exige uma dose muito grande de ousadia para saber combinar desenvolvimento com justiça social. Como é que o INPEA encara essa lógica? Nós entendemos que, ademais da ousadia, é necessário também a rebeldia, não é? O confronto de ideias e as diferentes opiniões sobre o que deve ser o país. Nós, de certa maneira, estamos transitando muito rapidamente de um período, de uma realidade em que estávamos aprisionados na lógica do curto prazo, né? Discutimos o que seria feito amanhã. Nós queremos, na verdade, hoje, condições para podermos pensar os próximos anos. E isso é absolutamente estratégico num momento singular da história do capitalismo mundial, em que há uma janela de oportunidades para um reposicionamento do Brasil, da América Latina, especialmente porque vivemos um quadro de sinais de decadência dos Estados Unidos. Né? A emergência de outras regiões brasileiras em termos de desenvolvimento, a expansão da Ásia, mas também a União Europeia e os Estados Unidos, e aqui no sul da América nós temos a oportunidade do Brasil liderar um novo projeto. Então, essa liderança vem, a nosso modo de ver, pela construção de uma maioria política que tem no desenvolvimento o principal compromisso com o futuro do país, mas é preciso mais do que votos, ideias, né? Construções e elaborações. E essas elaborações pressupõem, na verdade, um espaço de construção de diálogo. Esse espaço aqui, essa conferência, reúne também, por exemplo, as Forças Armadas. Nós temos aqui a participação de militares da aeronáutica, da marinha, do exército. Estamos discutindo, por exemplo, a questão da importância do submarino nuclear. Né? São temas que nós não podemos deixar apenas e tão somente, dada a sua importância, na responsabilidade dos militares, ainda que eles sejam os principais condutores do tema, mas é preciso também a inteligência civil, conectando com outros aspectos que dizem respeito, então, a uma visão mais holística da construção do Brasil do amanhã. Por exemplo, a temática da Amazônia Azul envolve uma questão de tecnologia, mas também de soberania. Já foi sinalizada agora pela comunicação do Brasil, a decisão brasileira de ampliar o mar continental, né, para 350 milhas. Isso, para defender um país com essa potencialidade, pensada lá atrás por outros que nos antecederam, desde a era Vargas, o que nós precisamos agora de instrumentalizar o Estado, que falta recuperar daquilo que foi demolido, para que o Brasil tenha capacidade de fazer uma alavancagem muito mais ambiciosa para o futuro? Bom, certamente nós precisamos tratar do tema do Estado, e a refundação do Estado nós entendemos ser necessária, porque se nós voltarmos àqueles que pensaram o Brasil democrático, ainda nos anos 70, na luta contra o autoritarismo, né, tiveram a oportunidade de escrever um documento chamado Esperança e Mudança, feita no antigo MDB, que era o que reunia a oposição então à Arena, e lá já estava presente a necessidade do Brasil passar por algumas reformas, reforma política, que até hoje infelizmente não foi realizada, e também a reforma do Estado. O Estado que nós temos hoje é um Estado que, de certa maneira, foi enxugado, destruído pelos anos 90 do neoliberalismo e vem sendo recuperado, mas, a nosso modo de ver, é preciso uma reforma mais profunda que conecte o Estado do início do século XXI com a problemática e o potencial que nós temos hoje. Não acreditamos que é justificável um Estado de caixinhas como nós temos hoje, onde os problemas são
operam numa lógica de caixinhas, né? A caixinha que trata do tema da educação, a caixinha que trata do tema da saúde, quer dizer, esse compartilhamento, essa especialização não nos permite, de maneira geral, termos um resultado melhor. É necessário, presentemente, articular, integrar as políticas públicas, romper com as especialidades, não significa dizer que as especialidades deixem de ter importância, mas elas precisam fazer parte de uma estratégia maior. Se nós viermos a discutir aqui o tema da educação, né, é um mundo, dada a sua complexidade na temática educacional, né, os desafios para o século XXI, a educação para a vida toda, ingresso no mercado de trabalho só depois de ter concluído a universidade. Enfim, nós temos tantas questões importantes na educação, como também temos na saúde. Se formos tratar da saúde, teremos um outro mundo. Então, a nossa dificuldade no momento é do ponto de vista da coordenação desses mundos tão complexos, porque nós temos especialistas, temos gestores públicos, mas nós não temos essa coordenação macro. Isso é possível, nosso modo de ver, refundando as bases do Estado Nacional. E, sobretudo, pelo fato de nós estarmos vivendo um momento em que a democracia também passa a ter dificuldades de funcionamento, quando nós temos um poder gigantesco das corporações transnacionais. Quer dizer, o mundo hoje é governado por 500 grandes corporações transnacionais que respondem por 47% do produto interno do mundo. O poder privado, né, atingiu um grau de relevância enorme e desequilibra o poder público, né? De tal forma que uma situação parecida com aquela pequena cidade do interior de 5 mil habitantes, que de repente se instala uma grande empresa que vai contratar 3 mil, 4 mil pessoas, né? Até vai gerar um faturamento que vai, ao ser tributado, melhora as finanças do município, mas ao fim e ao cabo, quem é que manda naquele município? É o prefeito democraticamente eleito, né? Ou é o presidente daquela grande empresa? Essa é uma questão chave, porque estamos transitando muito rapidamente, né, de uma situação que era países que tinham empresas para uma nova realidade que são empresas que têm países, dado o poder dessas empresas ser muitas vezes maior que o poder de um país. E, sobretudo, nesse período período pós-crise de 2008, né, que demonstrou que essas empresas são tão grandes que não podem quebrar, sob o risco de levar à bancarrota o próprio sistema econômico. Então há uma aproximação, precisa ser olhada com cuidado, dessa grande empresa com o Estado, que vai se apropriando de parcelas crescentes do fundo público. Então estamos diante de um momento substancial da nossa história e que por isso o reforço do Estado, né, a reorganização do Estado nessas novas bases é estratégico para a via do desenvolvimento brasileiro. Pensando agora na dimensão social do desenvolvimento, tomemos a área da educação. O Brasil é um país curioso. Ele tem uma meta para 2022, na época do bicentenário, quando será comemorado, de erradicar o analfabetismo. Mas foi aqui que tivemos Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e o próprio Paulo Freire aplicados em muitas partes do mundo. E países com menor porte econômico, com menos instrumentos de Estado, conseguiram erradicar o analfabetismo. E o Brasil, com uma pujança econômica que já teve, que agora recupera, passa a ter novamente, ainda não conseguiu resolver esse problema do analfabetismo. Como é que o senhor reflete esse desafio? Certamente há essa anomalia no Brasil, de que nós temos praticamente um consenso do ponto de vista da retórica política. Dificilmente algum setor da sociedade, partido político, representação da sociedade, vai ser contra a educação. Todos são a favor, né? Independente das ideologias, das regiões do país, todos são a favor da educação. Mas essa maioria, essa homogeneidade nessa visão é retórica, ela não é prática. Não é? Porque, veja, o fato marcante do Brasil é que nós permanecemos 100 anos sem transformar a nossa escola em uma instituição republicana. O Brasil transita do Império para a República em 1889 e vai permanecer até a Constituição de 1988 sem fazer com que a nossa escola de base seja republicana. Ela não aceita todos. Foi uma escola montada, dado a escassez de recursos, para uma parcela relativamente pequena da sociedade.
geralmente a elite branca. Se nós analisarmos hoje, uma vez que o Brasil tem a cada 10 brasileiros um analfabeto, né? Quem é esse analfabeto hoje? O analfabeto de hoje, em maneira geral, é alguém com mais de 50 anos de idade, é alguém não branco, é o cafuzo, é o negro, é aquele segmento que há 50 anos atrás, 60 anos atrás, quando na sua fase de adolescência infantil, não teve acesso à escola. Né? Então, a Constituição de 88 foi fundamental porque ela garantiu recursos, ainda longe do ideal, mas garantiu recursos apropriados para que pudéssemos tornar a escola básica republicana, aceitar a todos. Tanto é que em um período inferior a 10 anos, o Brasil universalizou o acesso ao ensino fundamental. Né? Temos problemas de qualidade no ensino fundamental, mas não temos mais problemas de quantidade. No ensino médio, no ensino superior, nós temos dois problemas, de qualidade e de quantidade. Né? Mas as mudanças na educação, eu nem sou um especialista nesse tema, mas não são mudanças que ocorrem do dia para a noite, são mudanças de gerações. Né? E o Brasil fez um esforço muito importante, a que ser reconhecido num período tão pequeno após a Constituição de 88, e é necessário continuar nesse esforço, especialmente porque ainda nós temos uma parcela muito pequena da população de 18 a 24 anos no ensino superior. Nós temos 14% dos jovens. É um esforço gigantesco que foi feito nos últimos anos em termos de ampliação do número de universidades públicas, de ampliação do número de vagas, né, da criação do ProUni, elementos muito importantes de resgate da universidade pública, mas nós precisamos reconhecer que essa velocidade não é suficiente para o momento que estamos vivendo hoje. A China tem hoje 27% dos seus jovens, 18 a 24 anos, no ensino superior, com 2.000 universidades. O projeto chinês, dado o fundo que criaram para o ensino superior, é ter 60% dos seus jovens no sistema universitário a partir de 2015, tendo as 40 principais universidades do mundo. Quer dizer, nós temos 14% de jovens, quer dizer, nós precisamos fazer um esforço gigantesco para ampliar esse número, porque estamos entrando num outro padrão de desenvolvimento, cujo principal motor, centro de desenvolvimento é o conhecimento. Última pergunta. O presidente Lula mudou a opinião que tinha sobre o ex-presidente Getúlio Vargas. Ele era um crítico e hoje ele é um admirador. Ele reconhece que foi um grande presidente pelas alavancas que implantou no Estado brasileiro, pela estrutura de Estado que ele deu. Essa mudança, o que teria levado e como é que ela deve ser recebida pelo pensamento político, sobretudo pelos desenvolvimentistas? Nós talvez não estejamos amadurecidos o suficiente para fazer um bom julgamento dos 8 anos no governo do presidente Lula. Acho que o tempo vai nos dar melhores condições de avaliar. Né? Mas, certamente, essa revisão do pensamento do presidente Lula em relação ao que fora o governo de Getúlio Vargas, que também, na verdade, não há uma homogeneidade nos 19 anos em que o Getúlio foi presidente do Brasil. Períodos diferentes, inclusive, de comportamento, tendo em vista a conjuntura internacional e nacional. Mas, possivelmente, os problemas que o presidente Lula viveu, por exemplo, também não sou um especialista em política, mas o que ocorreu em 2005, a crise do mensalão, etc., pareceu muito com traços que Getúlio viveu em 1954, não é isso? Quer dizer, a dificuldade que um país como o Brasil tem de sustentar o regime democrático, não é? Das elites, né? Do poder econômico, enfim, entender, não é, que a maioria política, a maioria construída através do voto, deve ser mantida independente de visões distintas, antagônicas. Então, talvez o presidente seja melhor a responder essa questão, mas como um intérprete, como um estudioso, eu diria que a realidade do seu governo, das dificuldades que enfrentou e especialmente, ao que me parece, o maior mérito do seu governo foi um esforço gigantesco de construção de uma nova maioria política em torno da temática do desenvolvimento. É importante que se diga, né, que a Revolução de 1930 representou a construção de uma grande maioria, de uma grande frente em torno do desenvolvimento, uma frente antiliberal, né, que fora a República Velha. Né, Washington Luiz
dizia em 1930 que frente à crise do café, a laranja iria salvar o Brasil. Né? Vamos imaginar se o Brasil tivesse permanecido esse tempo todo produzindo muita laranja e café, nós não seríamos o que hoje o Brasil é. Não é isso? Então ele construiu uma maioria política, do ponto de vista da importância histórica, e essa maioria política, a nosso modo de ver, é rompida, fragmentada na crise da dívida de 1981 e 83. Então, vamos permanecer 2 décadas sem maioria política voltada para o tema do desenvolvimento. E, a nosso modo de ver, o presidente Lula ajudou a reorganizar as forças, né? Forças que vão de um extremo a outro, do ponto de vista ideológico, né? Mas tem um compromisso em fazer com que o país cresça, em que o Brasil tenha a capacidade de repartir esse crescimento. Não há dúvida nesse sentido que há continuidade nessa perspectiva, porque a eleição da presidente Dilma, né, dá nessa mesma base de consolidação dessa maioria política. Mas aí nós vamos ter, nos próximos dias, meses e anos, vamos nos dar melhor condições de avaliar aquilo que o próprio Getúlio já informava, né, que cada processo eleitoral reúne pelo menos 3 grandes eleições. A primeira eleição ocorre através do voto, né? A segunda eleição através da construção da maioria do governo. Quem vai ocupar os quadros, os cargos, os ministérios, porque isso é a base, na verdade, da governabilidade. E a terceira eleição é quem conduz o governo. Né? Nós estamos, então, agora, nesse final de mês de novembro, início de dezembro, né, na segunda etapa da eleição, que é a constituição do governo, a Dilma, e depois vamos saber quem é que conduz o governo. Esperamos que seja uma condução comprometida com aquilo que diferencia o Brasil de outros países, né, que é crescer, distribuir e sustentar ambientalmente o meio ambiente. Vale lembrar que ela tem origem no trabalhismo, né, presidente Dilma. Exatamente. Identidade com as forças do trabalhismo, especialmente quando na sua fase no Rio Grande do Sul. Isso aí. Bom, queria agradecer a presença aqui no programa Encontros do presidente do IPEA, professor Márcio Porto. Muito obrigado. Obrigado a vocês de casa que nos acompanharam também. Nós continuamos aqui no programa Encontros, cobrindo a primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento, promovida pelo IPEA. Continue com a gente. Muito obrigado. Até.